Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta quinta-feira, dia 1º de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no canal, basta passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltovieira.com, da marca d'água, da logo, e na sequência clicar na opção aí de se inscrever. Se não estiver aparecendo essa marca d'água para você, há outras opções, seja no seu celular, ou mesmo no seu desktop, para que você possa se inscrever gratuitamente no canal e lembre-se de deixar ativado o sino lá das notificações. Além disso, para receber as recomendações que eu vou comentar aqui nessa videoanálise, no seu celular, no seu desktop, recomendações de compra ou venda no decorrer do pregão, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e na sequência clicar aí, na verdade, seguir os procedimentos. Na sequência, siga os procedimentos para solicitar o recebimento aí dessas recomendações no seu celular, no seu desktop, de forma gratuita durante um determinado período. Vamos então, nessa videoanálise, falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, BTOW3, Pomo 4, BRAP 4, SMTO 3, Ciel 3, CPFE 3, BID 4 e Multi 3. São esses os ativos que eu abordarei nessa videoanálise. Ibovespa no pregão de hoje apresentando alta em torno de 1,02%, nesse momento faltando aqui mais ou menos uns 5 a 6 minutos para entrar no leilão de fechamento, ou seja, pode alterar essa variação aqui no fechamento do pregão de hoje. O Ibov vai se consolidando aqui para cima, no sentido de estar dentro da sua tendência de alta, rompeu aquela zona de congestão, está dentro do seu movimento de subida, só gera sinalização de enfraquecimento da tendência de alta se voltar a trabalhar para baixo aí dos 86.100 a 85.700 pontos, que é a zona de suporte imediato para o índice Bovespa, essa região aqui. Enquanto isso não acontecer, segue aí apontando mais para cima. A semana vai terminando com alta de ali na faixa dos 3%, vindo para um fechamento aqui em cima da máxima histórica, que era a máxima histórica, 88.317 pontos. Nesse momento está em 88.331. Então o Ibovespa segue sua tendência de alta, próximo nível de resistência, não tem resistência imediata, a não ser número redondo, que seria os 90 mil pontos. Então, no momento, a resistência mais próxima, 90 mil pontos, e a zona de suporte mais próxima para o índice Bovespa, essa que eu acabei de citar aqui no gráfico diário. Para anular completamente a tendência de alta de curto prazo, só se a gente ver o Ibovespa que é abaixo dessa região de 82.782 pontos. Vamos aqui então para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like, dê um joinha nela. Eu agradeço de imediato a sua valiosíssima audiência aqui, por prestigiar também, logicamente, o meu trabalho. O mini índice, gráfico de 60 minutos, lembrando, está dentro de um movimento de subida, provavelmente dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Resumidamente seria isso aqui. O que está acontecendo aqui agora? Mais uma correção dentro da tendência, testando aqui a região de dois topos anteriores, ou seja, se na segunda-feira a gente tem mais essa e mais a próxima hora de pregão para encerrar aqui os futuros. Na segunda-feira, lembrando, segunda-feira, nessa sexta é feriado, dia 2 de novembro, feriado, a bolsa vai estar fechada, então por isso que eu estou falando na segunda-feira. A partir de segunda-feira, abriu aqui para cima, e lembrando que a gente vai ter horário de verão a partir de segunda-feira. Tá? Então aqui a gente tem a superação da máxima desse candle, ou seja, o início de um movimento de alta, um fundo ascendente, apoiará mais o que? Busca de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos, buscando o que? Operações de day trade, fundo ascendente ou pivô de alta. Num gráfico de 10 ou 5 minutos seria a possibilidade de entrada a favor de um novo movimento de subida a favor da tendência de alta do G60, do gráfico diário, enfim. Esse seria o cenário gráfico mais interessante para a operação. Por outro lado, se o mercado tenta que subir já até nessa última hora de pregão, depois dessa, na próxima hora de pregão tenta subir e na segunda abre caindo, voltando para baixo, principalmente da média móvel de 13 períodos, para baixo da região de 88.490, que é a região aqui de suporte, volta para baixo de 88.490 e passa a proporcionar topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 5 minutos, ficaria mais para venda no mini índice. Enquanto não fizer esse cenário, fica mais para ponta compradora na sinalização de subida no índice. Resistência para o índice Bovespa, para o mini índice na faixa de 89.345, região que foi bem respeitada aqui no índice, aqui nessa região foi bem respeitada no pregão de hoje. Depois disso teria aqui essa máxima na faixa de 89.670 e o ponto mais alto lá 90.400 pontos. 90 mil pontos também uma zona de resistência mais psicológica ali, número redondo para o índice. Dólar no pregão de hoje apresentando aqui uma queda, perdeu a mínima do que no anterior, ou seja, girou o topo lá em cima de um patamar de resistência.
Em termos de tendência para o dólar precisa, para gerar um cenário mais de recuperação, precisa voltar ali para cima dessa região aqui de em torno ali dos 3.734,50 até o patamar dos 3.754,50. Então seria importante o dólar fazer isso. Deixa eu só dar uma verificada aqui, tá com ajuste. Então seria importante o dólar fazer isso para recuperação. Por outro lado, está montando aqui um topo, perdeu a mínima do pregão anterior, bateu na média na resistência e gerou uma sinalização de topo, perdeu a mínima do pregão anterior. Logo, temos um cenário um pouco mais favorável para vendas. Lateralizou em cima do suporte no G60. Se perder aqui essa região, se voltar aqui para baixo, abrir caindo aqui na segunda-feira, fica mais para se trabalhar numa venda abaixo dessa região aqui, usando essa região como resistência principalmente, 3.690 até um patamar de 3.696. Ou seja, se perde essa região, depois gera alguma tentativa de subida, gera topo descendente no G10 ou pivô de baixa, G10, G5, mais para operação de venda no dólar. Para buscar compra, eu só ficaria mais interessado em compra se o dólar abrir forte para cima dos 3.721. Se eu colocar aqui, vocês vão entender esses 3.721. Aqui para trás era uma resistência, aqui fechou uma vez acima, fechou abaixo, aqui funcionou como um patamar de suporte, aqui volta a funcionar como resistência no pregão de hoje. Enfim, voltou aqui para cima forte e superou essa região e passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta no dólar, fica mais para a ponta compradora de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10, 5 minutos. Seguindo, vamos para a PetroR4. No pregão de hoje, a Petro está apresentando aqui uma queda de 1,19%, já entrou aqui no leilão de fechamento do mercado. Então, dentro dessa entrada no leilão de fechamento, a Petro entrou em 27,29 com queda de 1,19%. Vamos ver como é que ela vai sair. Mas, por enquanto, fazendo a correção, não mudou sua tendência ainda é de alta. Perde a sua tendência de alta se voltar para baixo dos R$ 25,68. Enquanto isso não acontecer, movimento de correção na Petro aqui na próxima semana, fundo ascendente mais para operação de compra, principalmente se houver sinal de alta ali em cima da região dos R$ 27,00 a R$ 26,73. De R$ 26,00 a R$ 26,73 gerou sinal de alta em cima dessa região, bateu e gerou sinal de alta, até mesmo através de um gráfico de 60 minutos, daria para avaliar essa possibilidade de entrada, seria chance de compra de swing trade em cima da PetroR4. Na semana vai terminando com queda aí de 1,12%. Abriu lá em cima, só que está fechando aqui embaixo. Lembrando, ela ainda continua um pouco mais esticada para cima pelo gráfico semanal. Então a Petro aí sofrendo um pouco mais devido ao cenário um pouco mais esticado, mas enquanto não gerar nenhuma sinalização de baixa, que seria a perda da mínima desta semana em R$ 25,97, segue aí de forma mais positiva a Petro. Vale 3, pregão de hoje, apresentando uma alta de 1,27%, vai confirmando o retorno para cima daquela região, não voltou para baixo da média, ponto positivo. Seria ruim, logicamente, ver a Vale de novo fazendo isso aqui, ó. Ruim em termos de sinalização de força por parte dos vendedores e que deterioraria o cenário para operações de compra. Mas, enfim, é um ativo que deu para se trabalhar mais em operação na ponta compradora. Eu optei pela BRAP4, que é ativo ali totalmente correlacionado com a Vale 3, bem correlacionado com a Vale 3. Segue dentro de um movimento de subida, expectativa de subida. Se a gente jogar aqui o gráfico semanal do lado esquerdo, a gente pode observar que está batendo em cima da média e proporcionando ali um candle de possível fundo ascendente a favor da tendência de alta de médio a longo prazo. Enfim, ativo aí que, se conseguir romper justamente essa região dos 58,26 ou até mesmo a região de 58,42, máxima dessas duas últimas semanas, o caminho mais provável seria engatar um novo movimento de subida no gráfico semanal, melhorando ainda mais o contexto como um todo para operações na ponta compradora. Para quem está comprado, o que seria realmente ruim é o retorno do preço para baixo dessa região aqui. Região ali na casa dos R$ 55,89 até a mínima do pregão de hoje, R$ 55,52. Depois disso, vamos falar de BTOW3. BTOW3 a gente tinha aberto uma compra ontem, no recuo aqui do preço. E aí o ativo hoje foi lá e acionou o nosso stop cheio, perdendo a mínima do pregão anterior. Abriu com gap de baixo e acionou o nosso stop. Essa operação, então, meu stop cheio, gerou o stop cheio, que é a perda maior em relação ao capital total que eu estabeleço dentro da minha gestão de risco, que cada operação não extrapole o 0,5% sobre o capital total de perda. Então, uma operação que gerou uma perda na operação de 6,18%, representou uma perda de 0,5% sobre o capital total, porque quanto maior o tamanho do stop do ativo, menor o capital que a gente aloca nessa operação, para que justamente não extrapole o 0,5%. Quando vai extrapolar esse 0,5%? Quando abrir um gap de baixa.
Ou seja, se eu estou comprado e abrir um gap pulando o stop, aí vai aumentar, vai extrapolar o 0,5%, se o stop for no limite do stop cheio, vamos dizer assim, que eu estabeleço em cada operação. Então essa operação foi encerrada na BTOW3, mas continua sendo um ativo para eu ficar monitorando ali, que se eu olhar para o gráfico semanal, para eu monitorar de perto, essa aqui, ó, o desenrolar dessa queda, que nesse momento estabeleceu aqui um pivôzinho de baixo, mas não vejo um significado ainda muito forte para isso. Então ela gerou lá um engolfo de baixo no gráfico semanal, só que está em tendência de alta, tem suporte importante pela frente, tem a média, enfim, dependendo do que ela fizer no decorrer da próxima semana, eu ainda ficaria interessado em compra em BTOW3 por conta dos prazos acima, do semanal e do mensal. Pomo 4, a gente está na compra, que ela foi hoje lá embaixo, bateu nos 3,91, rompeu tudo para cima, só que está fechando aqui, está fechando bem, com alta de 3,31%. Vamos ver se vai alterar esse fechamento, mas está aqui com alta de 3,31%. O stop dessa posição já está aqui embaixo na faixa dos R$ 3,90, ou seja, depois que ela ter vindo aqui, faz esse recuo, aí vem aqui, extrapola essa máxima desse candle. Se ela voltar aqui para baixo, não faria mais sentido eu continuar na operação se voltar para baixo dos R$ 3,90. Então, stop reposicionado em R$ 3,90. BRAP 4, a compra está andando, está vindo para um fechamento bom, 1,82%, entrou com alta de 1,82% no leilão de fechamento. Então, por enquanto favorável, rompeu aqui essa região ontem, hoje está continuando aí a subida. Então seguimos dentro dessa operação, e o lado positivo, porque eu escolhi a BRAP, eu vi algumas informações técnicas, vamos dizer assim, variáveis um pouco melhores que da Vale 3, um pouco melhores que a Vale 3, são bem parecidos. Gráfico semanal já montou aqui um fundo no semanal da BRAP 4, então um fundo ascendente em cima de uma região de suporte. Vamos ver se ela consegue andar aí na próxima semana. SMTO3, recomendação de compra aqui mais nessa última meia hora de pregão. Recomendação de compra ativo estava um pouco mais aqui para baixo e recomendei compra no papel porque estava apontando para um fechamento acima da máxima ali do que no anterior, e eu recomendei essa compra. Essa compra então, passando os dados dessa entrada, R$ 19,75, o stop dessa operação, o stop aqui dessa operação em R$ 19,10, que é aqui abaixo da mínima do candle de ontem, que foi 19,11. Então 19,10, isso traz um risco, um stop de 3,29% e um objetivo lá na faixa dos R$ 21,05. Isso alocando 14% sobre o capital total, usando 14% do capital total nessa operação. Então lembrando, o ativo que a gente tinha falado na última videoanálise, que ficaria monitorando para o pregão de hoje, mais para o fechamento do pregão. Então aconteceu, vamos ver como é que ela vai sair do leilão de fechamento, mas enfim, compra executada. A outra compra que eu recomendei foi a CL3 mais pelo gráfico de 60 minutos. Com a expectativa, o ativo gerou um movimento de subida, rompendo tudo aqui para cima. Como estava em cima de um patamar de suporte pelo gráfico de 60 minutos, proporcionou um fundo aqui no gráfico de 60 minutos, e até mesmo voltando para cima da média móvel de 13 períodos. Eu optei por fazer essa entrada aqui em R$ 12,95, por enquanto está apontando fechamento ruim, com stop curto aqui abaixo. Ou seja, na expectativa que faz um candle de alta, faz um candle de baixa, uma correção do candle de alta, e o próximo tenderia a fazer algo nesse sentido. É uma possibilidade, só que é um ativo ainda que está meio fraco, não tem uma tendência de alta confirmada, mas eu optei por arriscar aí uma operação na CL3. Depois disso, vamos falar aqui da CPFE3. CPFE3, recomendação de compra no pregão de hoje, dentro do que a gente já tinha abordado na última videoanálise. O ativo confirmou ali a superação da máxima do pregão de hoje, 25,25, estava em cima do patamar de suporte, um stop bem estabelecido. Está vindo para um fechamento, eu não sei se vai sair como é que vai sair do leilão de fechamento, só dar uma olhada no leilão nesse momento, na faixa dos 25,69. Mas ainda está mais pesado aqui para o lado de cá, pode baixar um pouco, mais pesado para o lado da venda, pode baixar um pouco esse valor aí dos 25,69, vamos ver. Enfim, está vindo para um fechamento mais próximo da máxima do dia, isso é bom, alta de 2,07%. A minha expectativa é que o papel consiga romper tudo isso aqui para cima na próxima semana. Vamos ver se isso confirma, porque o gráfico semanal estava interessante, no sentido de arriscar uma compra ali, apesar da indefinição da tendência no gráfico diário, estava interessante no sentido de estar em tendência de alta. Aí volta, faz aqui uma lateralização, até uma espécie de uma flâmulazinha, se a gente for contabilizar tudo isso aqui como todo um movimento de subida, tudo em cima da antiga resistência, podendo fazer algo aqui para cima, a CPFE3. Então chamou a atenção e eu optei por alocar risco nessa operação. Tudo isso, lembrando, clicando aqui no izinho que aparece para você colocar o mouse em cima,
tem um card que você pode seguir os procedimentos desse card, que vai abrir uma página para solicitar receber essas recomendações você também no seu celular, no seu desktop, através de um canal privado, que o seu número aí se mantém em total privacidade. BID 4 também recomendei compra na superação da máxima do pregão se eu falei nessa videoanálise falando como se eu tivesse na sexta, desculpa, né, por causa da questão do feriado, mas do pregão de quarta-feira, de terça-feira, superação da máxima desse candle aqui dos 42,70. Então, ativo veio aqui, rompeu esse patamar no pregão passado, no pregão de quarta-feira. Hoje, novamente, se superasse essa região, eu optaria pela compra. Compra a favor de quê? Está em tendência de alta, faz um recuo e gera sinalização de fundo. Então, eu estou tentando pegar um próximo movimento de subida. Se voltar aqui para baixo da média móvel de 13 períodos, vai ser minha saída, fechamento abaixo com nova mínima, vai ser minha saída ou mesmo no stop que foi estabelecido. Passando os dados dessa entrada. Da CL3, a entrada foi em 12,95, eu não passei da CL3, deixa eu ver se eu não passei mais de alguma. CL3, CPFE3, acho que eu não passei dessas aqui, né? Eu vou passar aqui agora. 12,95 ponto de entrada na CL3, stop em R$ 12,66, stop de 2,24%, objetivo em 13,53, alocando 11% do capital total. O outro ativo aqui que a gente falou foi a CPFE3, tá? SMTO3 eu já tinha comentado, e a CPFE3 não, 25,26 ponto de entrada, 24,65 ponto de stop. O tamanho do stop é o risco da operação 2,41% e objetivo em R$ 26,48, alocando 20% do capital total nesta operação. Depois disso, da BID 4, a gente tem aqui para falar também de Multi 3. Falar aqui da Multi 3. Vou colocar aqui Multi 3. Então, na Multi 3, eu optei por entrada hoje pelo gráfico de 60 minutos, só que ela está voltando aqui para baixo com stop aqui curto, ó. Depois desse movimento de queda do G60, entrada aqui nessa superação de máxima com stop aqui logo abaixo. Então ela está vindo aqui para baixo, não está acionando a nossa saída, mas se fechar abaixo da média móvel de 13 períodos, gerar nova mínima no próximo pregão, seria um dos pontos de saída. Mas enfim, como está muito próximo, deixar aqui para um próximo pregão, a não sei que acione o stop no pregão, não saída do leilão, enfim, ainda no pregão de hoje. Mas por enquanto ainda expectativa de poder fazer algo nesse sentido na Multi 3. Foi uma operação curta pelo G60, assim como da CL3. Tá? Então, deixa eu só dar uma olhada no leilão dela apontando para 23,27, ou seja, está apontando para fechar aqui para cima o leilão dela, ou seja, sustentar aqui nesse patamar. O que vai ser bom para a nossa operação? Fazer isso aqui na próxima semana. No início da próxima semana seria algo mais positivo na nossa operação. Então, só passando aqui rapidamente, a BID 4 já saiu aqui do leilão. BID 4 saiu do leilão. Deixa eu só colocar no gráfico diário. Fechou aqui em 42,65. Praticamente o nosso preço de entrada, que foi 42,71, um pouquinho abaixo. SMTO fechou em 19,79, perdeu força. Mas enfim, seguimos de posição comprada até perto do nosso preço de entrada. Pomo 4 fechou em 4,08, fechou um pouco para cima. E CPFE3 fechou na máxima do dia em R$ 25,68. BRAP 4, Multi 3 e CL3 ainda não saiu do leilão de fechamento. Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente feriadão e até segunda.